Queria convidar você que está com sua Bíblia, com o seu aplicativo no celular, smartphone ou simplesmente com os seus ouvidos abertos a ouvir. Abra a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, no verso 1. Que nós vamos falar e utilizar como tema hoje: quem é você diante de Deus? Qual a sua atitude quando o ambiente de glória ele se achega no culto, se achega diante de ti? Quem é você? Você é aquela pessoa que vai a fundo ou você é aquela pessoa que vai terceirizar o serviço? E é isso que eu quero te dizer nesta noite. Essa é a boa notícia que eu quero te trazer, de que nós não precisamos terceirizar, porque já foi feito um sacrifício. O véu ele já foi rasgado, para que nós não preciséssemos, para que nós não venhamos a precisar de usar terceiros para falar em nosso lugar. Então, em Êxodo capítulo 24, a palavra de Deus vem trazer um contexto da aliança de Deus com Israel. Mas o que me chamou a atenção quando eu fui meditar hoje de manhã, no meu devocional, capítulo 1, verso 2 e verso 3, aonde vai dizer assim: e disse Deus também a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Olha o detalhe, ele mandou subir até a presença dele, Deus, só que ficou de longe. No verso 2 vai dizer assim: só Moisés se chegará ao Senhor. Olha que coisa curiosa, ele chamou uma galera, ele chamou aqui 74 pessoas, mas somente um se achegou. Por que será? E note que na minha Bíblia, eu creio que na de cada um tem um ponto e uma vírgula, aonde se encerra ali a ordem, mas continua o contexto. E os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então quer dizer, somente Moisés teria acesso a estar diante da presença de Deus, no mesmo ambiente de Deus, face a face com o Senhor. E o verso 3 vem dizer: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Olha que maravilha. Aqui esse contexto vem dizer que o Senhor estava chamando o povo já para firmar uma aliança entre Deus e Israel, porque o povo foi liberto do Egito. Moisés foi quem libertou. O Senhor o conduziu e ele libertou. Mas o legal de citar nisso é que o Senhor vem dizer assim: poxa, se o contexto vem nos mostrar assim, tem 74 pessoas, porém uma teve acesso. Se nós voltarmos um pouquinho, você aí que está com a sua Bíblia, volta 3 capítulos, abre em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, do 18 ao 21, eu quero ler com vocês. Todo o povo, verso 18 de Êxodo 20, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Uau! Olha isso. No verso 18, após o Senhor ter escrito as 10 palavras, os 10 mandamentos, ele manifestou a sua presença, manifestou a sua voz, manifestou a sua palavra. Porque ele veio aqui e o povo todo viu aquilo que estava acontecendo. Então, poxa, se o povo se estremeceu e ficou de longe, muitas das vezes a gente vê a presença de Deus, sente a presença de Deus e está diante da presença de Deus, mas sente medo. E nós não devemos ter medo de um Deus que nos amou de uma tal maneira, que fez um plano de salvação para que nós pudéssemos hoje ter acesso à sala do trono e, pela graça, ser salvos mediante a fé, com um dom que Deus nos dá, em Efésios 2:8. Então, aqui, quando o Senhor vem compartilhar esta mensagem que Moisés está escrevendo no segundo livro do Pentateuco, você note o verso 19. Disseram a Moisés.
Então quer dizer, já não é Deus falando, mas é o povo falando para Moisés, porque Moisés era quem estava na liderança. Moisés foi quem teve um encontro com Deus um pouco anterior lá na sarça. Então aqui o povo começou a terceirizar o serviço, começou a procurar uma pessoa que tivesse coragem para chegar até certo ponto. E quando isso aconteceu, eles disseram, fala-nos tu. Então o povo estava dizendo, fala você, Moisés, e te ouviremos. Então tudo que você falar, nós vamos dar ouvidos, ok? Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Então o povo ali limitou a presença de Deus, limitou a palavra do Senhor, limitou o acesso. Porque se você parar para analisar, você deve estar cansado de ouvir isso, mas é bom a gente relembrar. Desde Gênesis a Apocalipse, o propósito de Deus é habitar conosco. Não é à toa que João, não é à toa que primeiro, lá no Evangelho de João, vem dizer que era necessário que Cristo fosse. Jesus disse isso, era necessário que eu vá para que o Espírito da verdade venha. E lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo vem nos ensinar que não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo. Então quer dizer, há uma necessidade que Deus quer estar com a sua criação. Nada mais justo que o Criador habitar com sua criação. Então aqui o povo estava barrando a presença de Deus para falar com eles. E aí ele disse, Moisés, fala você. Você então começa a dialogar aí com o Pai e vai falando com a gente, porque o poder de Deus é tão grande que nos assustou, de vez de nos trazer sede e vontade de buscar mais. Você, quando está diante da presença de Deus, você não tem que se limitar a um ponto de falar, até aqui está bom. Porque imagina, meus amigos e minhas amigas, imagina que o povo já tinha sido liberto, já viu o mar abrindo, já viu o alimento acontecendo ali para eles. Então, eles já tinham um ambiente que estava conduzindo para que eles começassem a ter a confiança. Então Deus foi ganhando a confiança do povo, gradativamente. Eu posso fazer isso, eu faço aquilo, a minha mão liberta aqui, a minha mão faz isso. Para que quando Deus manifestasse o seu poder, o povo falasse, é isso que nós precisamos. Vamos para dentro, vamos mergulhar de cabeça, vamos a fundo para saber quem é esse Deus tão perfeito que abriu um mar para que nós pudéssemos passar e nos livrou da mão do inimigo. E aqui, no verso 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha, já havia um evangelho aí, já tinha uma boa notícia. Porque se você parar para analisar, e depois você pode procurar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus, após ser levado para o deserto, após ser batizado, levado para o deserto, ele vai dizer aos discípulos em sua primeira mensagem que Mateus cita, arrependei-vos, e disse Jesus, Mateus 4, 17, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, aqui o intuito de Deus é para que não nós viéssemos a ter medo. Não que o povo viesse ter medo, mas que o povo viesse a ter temor e somente o adorasse. Porque os corações ainda estavam corrompidos com as velhas práticas. Havia paixões e saudades da velha vida. Então Deus queria mostrar para eles que havia um ambiente onde eles não precisariam de mais nada, somente da presença. Isso é ser próspero. Próspero na palavra é não ter necessidade de nada. E quando nós temos a Cristo Jesus, nós não precisamos de mais nada. Porque Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Ele não disse primeiro buscai as coisas da terra, mas ele diz o reino. Ele não está dizendo também as bênçãos. Ele está dizendo o que tem no reino. No reino tem a pessoa que reina.
E quem é que reina? É Deus. Então primeiro você busque estar na presença de Deus, que isso lhe é suficiente. E aí essa suficiência, esse entendimento de que Cristo é tudo que você precisa, as demais coisas vos serão acrescentados. As portas serão abertas, os meios para se conseguir serão colocados. Porque Jesus, ele é o caminho, ele não é um caminho, ele não é uma alternativa, ele é o. E é isso que Moisés está dizendo. Deus, ele disse, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então quer dizer, se você tem as paixões pecaminosas, eu já te dei os 10 mandamentos. Eu te dei as formas que você deve se comportar diante da minha presença. Deus estava dizendo. Então, quando você ver quem eu sou, quando você me conhecer a fundo, você não vai mais praticar, você não vai ter mais paixão pelo pecado. E sim você vai se sentir, você vai ter abominação de pecar. Porque foi um trecho da pregação do pastor Fábio no domingo. Quem já teve um encontro não peca de livre e espontânea vontade. Há algo que nos mexe tanto, que chacoalha, que fala, cara, eu não devia ter feito isso, porque Jesus falou para não fazer. E aqui no verso 21 do Êxodo 20 ainda vai dizer, e o povo estava de longe em pé. Então quer dizer, o povo estava vivendo. O povo estava ouvindo Moisés e a presença de Deus estava atrás, cara. Irmãos, quem é você diante da presença de Deus? Você é o ousado Moisés que vai entrar? Ou você é o povo que vai terceirizar o serviço? Aquele povo que só vai querer a parte boa, mas não vai querer a parte de se prostrar e se arrepender e reconhecer que há uma soberania. O povo estava muito focado no que o líder deles estavam fazendo, mas não entendia que o líder deles teve um encontro. É isso que Moisés queria passar para o povo. Porque na parte B do verso vai dizer assim, do verso 21, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde estava Deus. Uau! Ele falou, cara, já que vocês não querem, eu quero e eu vou. E ele foi. E sabe por que Moisés foi, meus irmãos? Sabe por que Moisés foi, minhas irmãs? Porque um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia ele teve um encontro com Cristo. Quando Moisés foi chamado na sarça, ele se encontrou. E aquele que tem um encontro com Deus jamais rejeita a sua presença. Vocês estão conseguindo entender essa linha que Deus está nos conduzindo nesta noite? O Senhor está nos dizendo assim, olhe para dentro do seu coração. Você me conhece? Se você conhece a Deus, se você já teve um encontro com Cristo, quando você aceitou, ou no momento de oração nos seus devocionais, ou no momento de oração no momento difícil, mas se você teve um encontro com Jesus, você não consegue ser o mesmo, cara. Você não consegue ser o mesmo, moça. Porque Jesus, ele é a pessoa que nos transforma de tal maneira. Ele nos rasga por dentro e faz expor todas as nossas paixões pecaminosas. E nos faz reconhecer que há uma dependência. Porque nós precisamos de Cristo mais do que nós imaginamos. Você precisa, você tem que falar isso para você. Eu preciso mais de Cristo do que eu imagino. Porque a partir do momento que você está diante de Deus, você está sujeito a ser como este povo, a rejeitar. Porque aquilo que você está pegando é bom. E eu estou pegando carona aqui na pregação de domingo, porque isso já estava no meu coração. E eu quero trazer mais um trecho do pastor Fábio, onde foi pregado. Porque não adianta você chegar no culto, pegar o que é bom para você e sair fora. E o seu vizinho? E o seu amigo do trabalho? E o seu colega de faculdade, de escola? E a dona do supermercado? E a mulher do caixa da padaria? Elas precisam receber algo para se alimentar. E aqui o mais legal é que quando Moisés vê que o povo ficou parado, ele foi.
Ele foi e entrou. E quando ele entrou, em Êxodo 24, como nós iniciamos, disse o que Deus no verso 2 de Êxodo 24? Só Moisés se chegará ao Senhor. Porque aquele que teve um encontro, quando Deus se manifestou, ele foi. E quando Deus disse, agora é a hora de você conversar e me conhecer, só você vem. E olha que legal, Moisés podia muito bem falar assim, então beleza, é só nós, estamos juntos, pai, e pegou a porção dele e ó, já libertei o povo, cada um pro seu lado, ó, o deserto é grande, cada um cava seu pocinho aí, monta sua tenda, faz seu castelinho de areia e vivam. Mas não foi isso que ele fez. Moisés não foi egoísta a ponto de somente pegar o que ele precisava da presença de Deus, pegar o que ele precisava de Deus e guardar para ele. Porque note o verso 3 de Êxodo 24, vem dizer, veio pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, tudo aquilo que Deus tinha para falar para o povo, todas as leis, todas as instruções, todos os ensinamentos, todos os puxões de orelha, os muitos nãos que nós ouvimos de Deus, porque o não nos capacita para receber o sim de Deus lá na frente. Então, o não de Deus é justo e é aplicativo, é uma forma de nós aprendermos a estar preparados para quando Deus dizer sim, a gente não vem achar que nós somos o foco, mas que sim seja Deus. Então aqui Moisés veio e falou para o povo, e todo o povo respondeu em uma só voz, tudo o que o Senhor falou nós faremos. Olha aqui, Moisés pregou o evangelho. Moisés trouxe uma boa notícia para o povo. E qual era a boa notícia que eu compartilho com vocês? Êxodo 20. O povo estava diante da presença de Deus. O povo inibiu, o povo parou, o povo rejeitou a presença de Deus e disse, Moisés, tudo que Deus mandar falar, você falando, estamos juntos. O povo quis passar a mensagem, não está na Bíblia, mas o povo deu a entender uma mensagem tipo assim, a gente não vai ouvir o que Deus tem para falar, mas o que você falar a gente acredita que foi Deus que disse. Uma coisa meio louca. Mas o povo ali estava rejeitando ouvir a voz de Deus. E quantas vezes nós estamos no culto e Deus está querendo falar conosco e você se sente envergonhado de gritar, de pular, de se manifestar, de se jogar ao chão. Mais uma vez, o pastor Fábio citou, nós não temos como se expressar diante da presença de Deus. Qual foi a forma que Moisés se expressou? Mergulhando. Qual é a forma que você se expressa? Gritando, pulando, correndo, rodando. Irmão, você está diante da presença de Deus. Sinta-se à vontade, porque um filho tem liberdade na casa do pai. E você é filho, a partir do momento que você recebeu Cristo. O Evangelho de João 1,12 vem dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então se você é filho, você tem liberdade na casa do pai. Porque se eu chego na casa do meu pai, eu tiro o sapato e eu posso deitar na cama que ele não vai brigar comigo. Isso é a liberdade de filho e pai. E mesma coisa meu pai, se ele chegar na minha casa, eu vou querer estar diante da presença dele, nós vamos sentar e tomar um café junto. É isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter um momento onde ele pode mostrar a sua presença, onde ele pode falar com a sua voz e você não sentir medo, você se prostrar e falar, sim pai, ok. E Moisés fez isso. Moisés teve um encontro, Moisés entrou na presença e Moisés ouviu a voz de Deus e ele falou. Moisés não pegou a porção dele e dispersou o povo, agora que está liberto cada um para o seu canto. Não. Moisés fez o quê? Falou, referiu as palavras e os estatutos. Ele trouxe uma boa notícia para o povo. E como eu citei, qual é a boa notícia? Povo, mesmo vocês rejeitando falar com Deus, mesmo vocês rejeitando entrar na presença de Deus, eu trago boas notícias. Vocês terão acesso. Deus está falando isso, e ele começou a referir. Porque nós podemos ver que ao longo da palavra, Deus sempre esteve com o povo. Alimentou, deu de beber, cuidou. Tudo bem que o contexto vai trazer que o povo continuou se rebelando, rebelde. Mas Deus sempre foi fiel para com o povo. Porque o propósito de Deus
é habitar conosco. Por isso nós fomos criados, para ter um relacionamento com o Pai. É por isso que Deus descia na virada do dia, lá no Jardim do Éden, em Gênesis, para conversar com o homem. Porque Ele queria ter um relacionamento. E por isso que hoje, através do Espírito Santo, é por isso que hoje, através do ministério Existe Mais, através da Assembleia de Deus, através da Presbiteriana, da Batista, qualquer que seja a denominação, aonde o Senhor fala o verdadeiro Evangelho, Ele quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento vai fazer com que você se achegue mais fundo. E quando você se achega mais fundo, isso mostra que você teve um encontro com Cristo. Porque a cruz do Calvário, o sacrifício que o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo fez, Jesus, Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu para que o serviço não fosse mais terceirizado. Abra-se um parênteses aqui, não estou falando contra, mas sim, você deve procurar os pastores, você deve procurar os seus líderes para aconselhamento, para oração, para explicação e para ensino. Eu procuro muito, eu converso muito com os pastores. Tiro minhas dúvidas com eles uma vez ou outra, com quase todos, ali, na parte masculina. Mas note uma coisa, o Senhor está rasgando o véu para que você entre. E Cristo está dizendo que Ele vai mediar a sua oração. Ele vai rogar diante do Pai. E o Espírito Santo de Deus entra no jogo, cara. Porque Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos tanta coisa e não é aquilo que Deus tem no coração dele. Porque o povo pedia tanta coisa para Deus, que chegou o momento que eles pediram carne, que Deus deu tanta, que começou as pessoas morrerem. Porque não era o momento, aquilo era necessário. Tem coisas que o Senhor vai nos trazer que é necessário para este momento. E nós devemos aceitar isso. Porque, como eu disse, o não de hoje vai te capacitar para receber o sim. Muitas das vezes, o povo que estava no deserto ouviu não. Houve brigas, houve desavenças, houve coisas erradas. E Moisés dizendo, pô, não pode fazer isso, cara, não pode fazer isso, cara, não pode fazer isso, cara. E o povo fazendo. E o Senhor ali, sempre cuidando, sempre trabalhando. Então, quando você tem um encontro com Cristo, você não consegue ser o mesmo. E é isso que Deus quer trazer para nós nesta noite. Quem nós somos? Porque eu me refleti nisso o dia inteiro, cara. Eu refleti nisso o dia inteiro, meus irmãos. Quem eu sou diante da presença de Deus? Eu sou o louco, ousado como Moisés, que entrou no meio de relâmpago, trovão e uma fumaceira escura que eu não estava vendo para onde eu ia? E depois eu fui chamado para Deus. Ou eu sou o cara que ficou de pé, viu que estava rolando pequenas porções e que aquilo era suficiente para mim. E fiquei de boa na lagoa. Você não pode ser, irmão. Porque Jesus disse, você não pode ser um crente morno. Porque nós somos vomitados por Cristo. Ou você é frio ou você é quente. E vai aqui um conselho, seja quente. Porque como diz o cantor, o Alessandro Vilas Boas, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nosso coração tem que ser toda aquela madeira, o nosso coração tem que ser a fogueira preparada para que o fogo venha e queime. O nosso coração tem que estar disposto como uma brasa, que mesmo em meio às dificuldades, a brasa nunca se apaga, ela fica aquela fumacinha, mas se você tacar uma faísca ali de álcool, alguma coisa, ela sobe. Porque note uma coisa, eu quero trazer uma ilustração. Muitos aqui têm filhos, ou conhecem crianças, ou já foi criança. Todos, é claro, né? Somos adultos ou não somos crianças. Mas quando está chovendo, temporal, antigamente era mais comum. Muitos raios, trovões, relâmpagos. E nós, aqueles que é mais antigo, eu não sei essa geração de agora, eu já tive esse privilégio de tomar banho de chuva com a Alice, mas vou dizer assim, num contexto onde todos conhecem. Trovão, relâmpago, chuva,
Quero tomar banho de chuva. O que que nossos pais, avós falavam? Não vai porque é perigoso. Você imagina o povo falando para Moisés, não, cara, não está na Bíblia, mas imagina o povo falando para Moisés, não, cara, você é doido. Olha os trovão, relâmpago, você vai morrer aí, cara, vai cair um negócio, não sei, a fumaça é escura, você não sabe onde você está entrando. E Moisés falando, cara, eu vou, mano, eu vou porque é a presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, a presença de Deus cai, principalmente nos cultos, e tem caído, só não vê quem é cego espiritual. Porque com esses olhos carnais você vê a manifestação da presença de Deus. No início do louvor, a administração final dos cultos. O Espírito Santo tem se feito presente de uma tal maneira que todas as vezes o amor de Deus nos constrange a termos experiências tão fantásticas que eu não vejo a hora de dobrar o meu joelho no mesmo dia e falar obrigado pelo culto. E no outro dia falar obrigado pela vida, pelo sacrifício. Queime todos os dias. Tenha lenha, porque o fogo nunca dorme, nunca apaga. E isso Moisés tinha. Porque não é à toa que um homem que teve um encontro com Deus lá na sarça foi chamado de amigo. Porque teve um relacionamento. Porque teve intimidade com quem falava com ele. E quem tem falado com você nos cultos? Quem tem falado ao seu coração no seu dia a dia? É o Espírito Santo? Ou é as paixões pecaminosas? Porque o povo quis dar ouvido ao tudo tá bom, mas não ao arrependimento de que há melhor. Jesus rasgou o véu. Jesus te deu o livre acesso para ir mais fundo. Porque ainda há mais. As leis não são deixadas de lado. A lei é a forma que você deve se comportar diante da santidade de Deus. Mas a graça do Evangelho, mas o Evangelho de arrependimento, o Evangelho do reino de Deus, é o acesso que você tem para ter intimidade com o Pai. E diante da presença dele, a sua vida é transformada de uma tal maneira que todas as vezes que a presença se manifestar, você vai querer entrar de cabeça. Eu posso contextualizar o que Paulo diz, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque aonde ele estava, tanto na morte porque ele ressuscitaria com Cristo, quanto na vida porque ele entrava na presença de Deus. Quem é você? Se faça essa pergunta nesta noite, após o culto, quando você for se deitar, na sua viração do dia, quando você for descansar e o Pai vier orar, falar com você. Quem é você diante de Deus? Você é aquele que nesta noite, na noite de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, e nas seguintes, vai ser aquele de que vai acordar de manhã e vai falar, Senhor, eu quero entrar na tua presença. Porque a tua presença me basta. Quando nós reconhecemos que somos fracos, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa vida. Porque isso mostra a dependência de quem é mais forte do que nós. É por isso que o Espírito Santo habita dentro de você e de mim. Porque nós temos pequenos delícias de paixões pecaminosas. A nossa carne ela é fraca. Mas quando você entra na presença de Deus, quando você está diante da presença de Deus, quando você tem encontros diários, encontro de bom dia, encontro de boa tarde, encontro de boa noite, você jamais se esquece de quem você é e quem está com você. Num culto, há muito tempo, o pastor Fábio pregou isso, que quando você acorda, o Espírito Santo está ansioso para te ouvir dizer bom dia, porque ele quer estar com você. Assim tem que ser o seu desejo, de não pensar duas vezes igual Moisés não fez em Êxodo 20, no 21. Ele não pensou duas vezes, ele foi e entrou. Não pense duas vezes quando você estiver diante da presença de Deus. Entre e deixe que o Espírito de Deus te envolva nesse ambiente de glória. Pois só o Espírito Santo pode revelar o Cristo glorificado no seu coração. Esta é a mensagem que eu quero mas essa é a mensagem que o Espírito Santo cravou no meu coração.
para que eu pudesse compartilhar este pão com vocês. Quem nós somos? Quem eu sou? Se faça essa pergunta. Medite nessa pergunta. Quem você é? Você é aquele que não liga para quem está do seu lado? Ou você é aquele que tem vergonha de gritar um aleluia? Grite. Louve ao Senhor. Se extravase. Porque nós vivemos num país onde o cristianismo é livre. Então aproveite, irmãos. Porque vai chegar tempos que nós seremos perseguidos. E aí, os nossos encontros com a presença de hoje vai nos manter fortalecidos para a perseguição de amanhã. A ponto de nós gritarmos: eu amo Jesus. Não importa o que aconteça, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque de qualquer forma, você está com aquele que você teve um encontro. Feche seus olhos aí onde você está. Por um instante, reflita quem você é. Pode parecer um rapaz xarope falando qualquer coisa que leu na Bíblia. Mas se você entendeu esta boa notícia, eu estou te trazendo uma boa notícia nesta noite. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, está dizendo que mesmo quando você não quer, Deus está querendo que você vá mais fundo neste ambiente de glória onde há a presença dEle. Deus quer te ter como amigo, aonde suas manhãs serão com Ele e as suas noites serão com Ele. Porque quando você tem um amigo, você conversa todos os dias. Então medite neste momento.